De que forma a pecuária poderia trazer riscos à saúde humana? Então, isso poderia ocorrer de diversas maneiras, desde riscos relacionados ao sobreconsumo, ao consumo exagerado de alimentos de origem animal, que está ligado a uma série de doenças crônicas, cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Tem também a questão da contaminação ambiental, né, a contaminação de solo, de cursos de água próximo, principalmente a locais de produção intensiva. A questão da contaminação alimentar, então todo mundo deve estar ciente de problemas como salmonela, campylobacter, Escherichia coli, listéria, né, as contaminações alimentares que são tão prevalentes. Mas eu diria que os principais problemas de saúde pública relacionados à pecuária e até ao bem-estar animal seriam os riscos de surgimento de epidemias de grande escala geográfica e de pandemias. Então, esse é um grande risco. E um segundo grande risco são os problemas de saúde pública associados à resistência antimicrobiana, ou seja, o fato de que os antibióticos perderam o poder de cura e de tratamento hoje em dia devido ao uso inapropriado, exagerado na própria pecuária. Como todo mundo sabe, nós somos animais também, então um patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo que esteja adaptado a infectar células de outros animais, ele pode eventualmente adquirir a capacidade de infectar células humanas. Então, geralmente, se nós formos para trás o suficiente, as doenças infecciosas humanas, elas têm origem em patógenos que circulam em animais. A contaminação pode ocorrer de um animal silvestre, isso ocorreu no caso do ébola, do HIV, né, que tem origem em primatas, uma série de doenças, mas também de animais domésticos. Todo mundo deve lembrar da gripe suína de 2009, dos diversos surtos de gripe aviária, né? Então, essa emergência pode se dar a partir de animais domesticados, como as vacas, as galinhas, os porcos, etc. Principalmente animais criados em sistema de criação intensiva. Tá? Então, nós somos 7 bilhões, 8 bilhões de humanos e nós abatemos todos os anos 70, 80 bilhões de animais terrestres. Estes animais são um grande reservatório de patógenos. É assim, patógenos estão presentes nessa fauna de animais, né, criados para consumo e podem, né, por uma série de mecanismos, ser transmitidos para a população humana. Isso pode ocorrer de várias formas. Então, uma dessas formas seria a seguinte: você tem um grande grupo de animais que tem uma homogeneidade genética muito grande. O que significa isso? Significa que se um animal se contaminar com algum vírus, por exemplo, possivelmente todos os outros animais daquela granja serão muito parecidos e irão se contaminar também. Esse é um fator. Segundo fator, estes animais, principalmente animais de criação intensiva, eles foram selecionados ao longo de várias gerações para uma alta produtividade, ou seja, para crescer muito rápido, ganhar muito peso, muita massa muscular, produzir muito. E o que significa isso? Que a energia que eles têm para o sistema imunológico, para suas próprias defesas, ela é desviada para o crescimento e para a produtividade. Ou seja, esses são animais imunossuprimidos. Eles têm problemas, dificuldade de enfrentar um patógeno, porque o sistema imunológico é debilitado. Todo mundo passou pela Covid, estão passando pela Covid, a gente sabe o que significa altas densidades de organismos suscetíveis, né, de pessoas ou de outros animais. Então, esses animais vivem em altas densidades, em lugares fechados. Então, a transmissão de um vírus, de uma bactéria nesses lugares é muito fácil. Então, esse é outro fator. Existem fatores ambientais também. Então, estes são lugares fechados, sem luz solar, né, essas granjas de criação intensiva, onde, por exemplo, vírus sobrevivem por mais tempo do que eles sobreviveriam na natureza. O vírus da gripe, da influenza, ele, sob a luz do sol, ele é dessecado, ele é morto muito rapidamente. Num lugar escuro e úmido, ele vive por muito mais tempo. Então, a chance de transmissão é muito maior. Um outro motivo são as próprias condições ambientais. Então, vocês imaginem milhares de animais confinados dentro de granjas industriais, né, de galpões fechados, em que a quantidade de excremento nesses lugares é muito grande, né, das fezes, da urina, etc. Isso evapora e é transformado em amônia. Então, existe uma concentração de amônia no ar
muito alta. Esse cheiro de amônia, né, é corrosivo, ele prejudica as vias respiratórias dos animais que vivem ali e, consequentemente, as primeiras barreiras de defesa contra patógenos respiratórios. Então, esses animais são mais suscetíveis ainda a esse tipo de infecção. E tem também, e eu diria que talvez é possivelmente um dos fatores mais importantes, o estresse crônico a que esses animais estão submetidos. Então, todo mundo sabe que quando a gente está estressado, não dorme direito, não come direito, está nervoso, etc., a chance de pegar uma gripe, um resfriado, qualquer tipo de infecção é muito maior, porque o estresse, ele é imunossupressor, né? Ele deprime o sistema imunológico. A mesma coisa acontece com os animais. Então, eles estão em um ambiente onde eles não expressam comportamentos naturais, onde o sono é desregulado, onde existem conflitos sociais, brigas pelas altas densidades ou isolamento de espécies sociais nesses lugares, privação de espaço, existe uma série de procedimentos que são dolorosos, que os animais são submetidos. Então, o estresse é muito grande e, novamente, causa imunossupressão. Então, quando um vírus, uma bactéria entra num lugar desses que reúne todas essas condições, assim, é um prato cheio para a multiplicação desses vírus, dessas bactérias e, consequentemente, para a transmissão dessas doenças de forma muito rápida e muito brutal. Um risco muito grande da criação de animais para consumo, a comunidade de cientistas, de epidemiólogos sempre falou disso, é o risco, por exemplo, de um surto de gripe aviária que possa passar de pessoa para pessoa de forma sustentada. Então, nós tivemos agora, por exemplo, o Covid, que ele teve uma taxa de mortalidade, dependendo do grupo de risco, de 0,3%, de 0,1% dos que eram contaminados vinham a falecer. Imagine algumas cepas, né, alguns tipos de vírus da gripe aviária que chegam a matar mais de 50% das pessoas que estão contaminadas. Até hoje, as infecções de gripe aviária que passaram para pessoas foram infecções que foram de um animal doente para uma pessoa, e não passou de pessoa para pessoa. Mas isso pode ocorrer em algum momento. Nós temos 70 bilhões de frangos abatidos todos os anos nestas condições tão propícias. Um outro problema da criação de animais para consumo é, por exemplo, a nossa semelhança com alguns desses animais que são criados, né? Então, por exemplo, esse é o caso típico dos porcos. Os porcos, eles têm uma fisiologia, uma anatomia, mecanismos, né, biológicos muito parecidos ao do ser humano. Então, um vírus, uma bactéria adaptado a infectar um porco, ele pode muito facilmente ser transmitido para a população humana. A gripe espanhola do começo do século passado, a gripe suína e outros tipos de gripe são exemplos bastante claros disso. Geralmente se fala que uma das formas de combate a esses riscos é o aumento da biossegurança nos sistemas intensivos de criação. Sim, existem protocolos de biossegurança, mas os problemas, as falhas nos protocolos de biossegurança hoje em dia são endêmicos, são espalhados na indústria. E é muito difícil conter, por exemplo, um vírus respiratório sem que ele se espalhe. Mas um exemplo muito claro é o transporte dos animais até o abate no final da vida deles. São animais que estão vivos, que vão para um caminhão ou que vão para um navio, que são transportados ali, aquele reservatório de patógenos potencialmente perigosos, indo vivos para o abate. É uma falácia, realmente, acreditar que é possível controlar com biossegurança, conter um vírus altamente patogênico dentro de uma granja. Bom, passando à questão da resistência antimicrobiana, é justamente pelo fato de que os animais que são criados, né, principalmente nos sistemas intensivos de criação, eles estão em situação de estresse crônico, eles foram selecionados para uma alta produtividade, eles têm uma resistência muito baixa a doenças infecciosas, né? A transmissão é muito rápida. É justamente por isso que se usa uma quantidade de antibióticos na indústria pecuária muito grande, principalmente nos sistemas intensivos. Então, inicialmente, os antibióticos foram predominantemente usados como promotores de crescimento na pecuária, né? Mas hoje em dia eles são usados, porque em muitos países o uso de promotores de crescimento foi proibido, eles são usados como profiláticos, ou seja, para prevenir
as infecções. Por quê? Porque esses animais são muito suscetíveis. Então, hoje em dia, mais de 70% dos antibióticos vendidos mundialmente, eles são usados na pecuária. Existe, claro, um problema de sobreuso na medicina humana, mas na pecuária ele é usado de forma mais abrangente, mais intensiva, em mais volume, e muitos desses antibióticos são necessários, são usados na medicina humana também. Então, o que acontece? Uma bactéria, quando você expõe ela muito ao antibiótico, você seleciona aquelas que são resistentes àquele remédio. E as que são muito resistentes é as que acabam passando para frente e sobrevivendo. Então, se você usa muito antibiótico nesses animais, você está selecionando bactérias resistentes aos antibióticos. E como essas bactérias passam para a população humana? De várias formas. Pelos dejetos dos animais que saem para o meio ambiente, para o solo, para a água, através do contato das pessoas em contato direto com os animais, que essas pessoas podem se contaminar e aí servir de ponte para o resto da população, e também através do consumo de produtos de origem animal. Então, quando você abate o animal, é muito difícil que as bactérias que habitavam ali naquele animal não passem para o músculo, para a carne. Você tem uma contaminação do conteúdo intestinal daquele animal para a carne. Por isso que se fala, deve-se cozinhar a carne, deve-se lavar muito bem, cuidado para não haver contaminação cruzada, etc. Então, claro, se você cozinha muito bem a carne, você não vai consumir uma bactéria viva, multiresistente. Mas o problema é até lá, é o manuseio, são aqueles fluidos, é o uso de facas, de utensílios, é a lavagem na pia, é muito difícil você isolar totalmente isso daí. Então, o que acontece é que você tem pessoas se contaminando com essas bactérias, adoecendo, com infecção urinária, com, enfim, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, e quando essas pessoas vão ser tratadas com antibiótico, o antibiótico não funciona. Essa ligação entre o uso na pecuária e a resistência antimicrobiana na população humana, ela já está muito, muito bem estabelecida. Então, com relação ao bem-estar animal, é essencial que se garanta maiores níveis de bem-estar animal para que a gente diminua o risco. Claro, quanto maior a demanda por produtos de origem animal, maior vai ser a população de animais que vai existir no planeta e maiores vão ser os riscos. Então, por mais bem-estar que exista, você sempre pode ter um risco associado. Agora, com relação ao bem-estar em si, é essencial, porque, como eu comentei, o estresse crônico, a falta de bem-estar, eles são imunossupressores. Então, com isso, você tem uma probabilidade muito mais alta de ter um problema de zoonoses, uma doença infecciosa de origem animal, do que em condições de baixo bem-estar. Eu vou dar um dado de todos os eventos de conversão, de transformação de vírus de gripe aviária, que tinham baixa letalidade, ou seja, eles não matavam com tanta frequência, para vírus com alta letalidade, ou seja, aqueles que eram muito graves, a pessoa se contamina e morre, ou o animal, e morre muito rápido, esses eventos genéticos em que o vírus adquire uma mutação e se transforma em altamente letal, eles, dos 40 que foram identificados, 36 ocorreram em granjas comerciais de galinhas, não em galinha de fundo de quintal, não em criação extensiva de galinha, não em galinha free range. Foram realmente em sistemas industriais de criação. E os outros ocorreram em países que estavam em transição para sistemas de criação intensiva. Então, a questão do bem-estar animal é extremamente importante nesse sentido.